Olá! Hoje a gente mergulha num material bem denso, mas fascinante. A introdução do Leon Greenberg à obra do Wilfred Bion. Vamos focar especificamente na teoria do pensamento dele, que é, complexa, né? Com certeza, é um tema central em Bion. Exato. E temos aqui os escritos do Greenberg para nos guiar. Vamos passar por conceitos como função alfa, o modelo continente contido, a dinâmica entre as posições esquizoparanoide e depressiva, e, claro, a famosa grade de Bion. A ideia é destrinchar isso tudo. Perfeito. E é bom lembrar que Bion traz uma perspectiva, eu diria até radical. Para ele, pensar não é só uma função cognitiva, sabe? É um desenvolvimento emocional profundo. Que nasce da interação inicial, né? E da necessidade de lidar com as experiências mais brutas. Isso. Aquilo que ainda não tem nome, não tem forma. Então vamos começar pela origem disso tudo. Bion pega a ideia do Freud sobre o pensamento ajudar a adiar a ação, mas ele reformula isso, né? Sim, ele dá um passo além. Para Bion, o pensamento surge da necessidade de processar mesmo, de dar sentido a essas experiências sensoriais e emocionais bem primitivas, muitas vezes ligadas à frustração, inclusive. Ah, a frustração? É. E o ponto mais chocante, talvez, é que Bion postula que os pensamentos, no sentido dessas experiências emocionais brutas, eles existem antes da capacidade de pensar sobre eles. Como assim? Existem antes. Isso. É como se a matéria-prima existisse antes da fábrica. E o desenvolvimento dessa fábrica, do aparelho para pensar os pensamentos, depende fundamentalmente de uma coisa: a capacidade inata do bebê de tolerar a frustração. Então, essa tolerância à frustração é o ponto de partida de tudo. Exatamente. Se a tolerância é baixa, a tendência é evacuar. Expulsar essas experiências. Elas são intoleráveis demais. É o que ele chama de elementos beta, certo? Isso, os elementos beta são essas vivências cruas que não podem ser pensadas, só sentidas ou evacuadas. Agora, se a tolerância é adequada, a frustração pode ser modificada e aí sim ela dá origem aos pensamentos, que a gente consegue pensar e a própria capacidade de pensar. Entendi. E aí que entra a tal da função alfa, o que ela faz exatamente. A função alfa é como se fosse essa operação psíquica transformadora. Ela pega essas impressões sensoriais, essas emoções brutas, os elementos beta e transforma em elementos alfa. E os elementos alfa são... E os elementos alfa são já digeridos, digamos assim. Eles podem ser usados para sonhar, para pensar, para lembrar, para formar símbolos. São os tijolos da construção mental, sabe? E se essa função alfa falha, o que acontece com os elementos beta? Eles ficam soltos? Exato, eles permanecem não processados, como se fossem corpos estranhos dentro da mente. E aí eles são evacuados, muitas vezes via identificação projetiva. E isso tem uma implicação clínica enorme, imagino. Total. É crucial para a gente entender pacientes com perturbações mais graves. Neles, a gente vê um predomínio de elementos beta, uma dificuldade imensa de simbolizar, de sonhar, e uma tendência forte ao acting out, à atuação. Essa falha na função alfa, Bion diz que pode gerar até uma tela beta, que é tipo uma barreira que impede a pessoa de distinguir fantasia e realidade, consciente, inconsciente, fica tudo meio misturado. Nossa, pesado. Isso nos leva direto para o modelo continente contido, né? A famosa analogia da mãe e do bebê. Precisamente. O bebê não tendo ainda essa capacidade de processar, ele projeta suas angústias mais intoleráveis, medo, dor, essas coisas, que são contido, representado pelo símbolo masculino, o homem, na mãe, que seria o continente feminino. E a mãe precisa ter uma capacidade específica para lidar com isso, né? Certo. A revere Isso, a capacidade de revere. é a habilidade da mãe de receber essas projeções, de meio que sonhar com elas, metabolizar essas angústias e devolver para o bebê de uma forma mais suportável, mais digerida. E se a mãe não consegue? Se ela não tem essa capacidade de revere bem desenvolvida? Aí complica. Se ela devolve a angústia do mesmo jeito que recebeu, crua, ou pior, se ela devolve a angústia do bebê misturada com a dela própria. Aí ela falha como continente. Greenberg dá um exemplo disso, não dá?
Sim, ele fala da situação em que o bebê projeta um medo de morrer, algo terrível. E a mãe, em vez de acalmar, devolve isso como um terror sem nome, um pavor ainda maior, talvez porque ela mesma se apavorou. Isso prejudica demais o desenvolvimento da capacidade de pensar da criança. Faz todo sentido, mostra o peso dessa primeira relação e como isso se liga com as posições da Melanie Klein, a esquizoparanoide e a depressiva. O Bion usa isso, né? Usa, mas com um foco diferente. Ele não vê tanto como etapas sequenciais, mas como uma oscilação dinâmica. É o famoso PS/D, um movimento constante entre esses dois estados mentais. Um de maior fragmentação, cisão, que é o esquizoparanoide, PS, e outro de maior integração, reparação, que é o depressivo, D. Então não é sair de um para chegar no outro e ficar lá. Não. É um ir e vir constante. Essa dança entre desintegrar e integrar é que, para Bion, permite o crescimento mental. É o que nos permite aprender com a experiência e, consequentemente, desenvolver o pensamento. É nessa dinâmica que pode surgir o que ele chama de fato selecionado, uma espécie de insight que traz coerência para o caos aparente. Interessante essa ideia da oscilação. E Bion também tinha uma visão particular sobre o uso de modelos na clínica, né? Diferente de teorias. Exatamente. Ele valorizava muito os modelos como ferramentas de trabalho, flexíveis, operacionais, muito ligadas à experiência sensorial do analista na sessão. Ajudam a conectar a observação clínica, o concreto, com a teoria psicanalítica, o abstrato, mas sem aquela rigidez de uma teoria fechada, sabe? Tipo um mapa provisório. Isso, como um andaime. Você usa para construir, mas se não está ajudando, você descarta ou modifica. Um modelo pode até eventualmente virar uma teoria, mas nasce como algo mais prático, mais descartável. E para ajudar a organizar o material da sessão, ele criou a grade. Essa sim parece um instrumento bem estruturado. A grade é sofisticada, mas a ideia central é ser uma ferramenta para o analista depois da sessão para ajudar a pensar sobre o que aconteceu ali. Imagina um gráfico, uma tabela com 2 eixos. Certo? Um eixo vertical, que ele chama de genético. Vai do mais bruto, do mais primitivo, lá embaixo estão os elementos beta, linha A, até o pensamento mais abstrato e complexo, como sistemas dedutivos, científicos, linhas G, H lá em cima. No meio passam os elementos alfa, B, pensamentos de sonho, C, preconcepções, D, concepções e conceitos. Uma escala de complexidade do pensamento, então. E o eixo horizontal? O horizontal representa o uso que foi dado àquela comunicação ou pensamento na sessão. Vai da coluna 1, que seria usar aquilo como uma hipótese, até a coluna 6, que é a ação. Passando por usar como mentira ou negação, 2, como anotação ou memória, 3, como foco de atenção, 4, ou como investigação, 5. Então, ajuda a classificar não só o que foi dito ou pensado, mas para que serviu naquele momento? Exatamente. Pega um acting out, uma atuação do paciente. Usando a grade, o analista pode pensar: isso foi uma simples descarga de elementos beta, algo totalmente não pensado, classificaria como A6, talvez? Ou foi uma tentativa, mesmo que distorcida, de comunicar algo baseado numa pré-concepção ou numa concepção que ele tem, poderia ser D6 ou E6. A grade ajuda a categorizar e a refletir sobre essas nuances da comunicação. Uau! Realmente, desde a tolerância à frustração lá no comecinho, passando pela função alfa, a reverie da mãe, essa dança psi-D, até ferramentas como a grade. Bion nos dá um panorama incrivelmente rico sobre como a mente aprende a pensar, ou, como esse processo pode falhar. Exatamente. É uma visão que integra de uma forma muito profunda o desenvolvimento emocional e o cognitivo. Mostra que a capacidade de pensar não é algo que vem pronto de fábrica. É algo construído na relação com o outro e na nossa capacidade de processar o que a gente sente. É impressionante pensar que, para Bion, até a lógica, que a gente vê como algo frio, cognitivo, tem raízes lá no fundo, na forma como a gente lida com emoções muito primitivas e na qualidade das nossas primeiras relações.
Deixa a gente pensando. Se o pensar nasce dessa tapeçaria relacional toda e dessa transformação da experiência bruta, como é que a clínica, o espaço analítico, pode oferecer um ambiente que talvez, que talvez replique ou até repare falhas nesses processos iniciais para o paciente? Essa é, sem dúvida, a grande questão, né? É o que guia muito da prática analítica que se inspira em Bion. Como oferecer esse continente, essa função alfa que talvez tenha faltado? Fica aí algo para a gente continuar pensando.